Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Lu Catão e sou a host dessa semana e a minha missão aqui é anfitriar histórias de mulheres que inspiram outras mulheres através das suas histórias de vida e de transformação. E aproveita, se você já não nos segue aqui no canal do YouTube, deixa seu like também. E hoje, eu já vou até recomendar a vocês, pegue um caderno, uma caneta, porque hoje vai ser, além de uma aula, vai te dar, assim, ó, uma visão zoom out de muita coisa do que acontece com você aí durante o seu mês inteiro. Hoje, o nosso principal tema vai ser falar sobre produtividade cíclica. E sabe o que acontece quando a gente fala de produtividade cíclica? Que é como jogar a favor das 4 mulheres que existem dentro de nós ao longo de um mês. Como assim, Lu, 4 mulheres? É isso que a gente vai desvendar aqui. E para falar sobre isso, nada melhor do que eu ter uma convidada muito especial, que ela é especialista nessa área, por mais às vezes que ela não goste que fale, mas ela é sim especialista nessa área, que é a Tati Delfis. Ela veio diretamente de Curitiba, gente, para poder falar desse assunto aqui com a gente. Para conhecer um pouquinho mais a Tati, ela vem do mundo corporativo, assim como eu também, do mercado extremamente industrial, mercado de automação. Ela é formada em engenharia, então, assim, ela tem um universo masculino bem forte e ela fez uma transição de carreira para se tornar mentora, especialista de mulheres. Não é mentora, né, Tati? Eu vou deixar, acho que ela para se apresentar, que ela vai se apresentar melhor do que eu falo, mas ela trabalha com desenvolvimento pessoal de pessoas como especialista sistêmica no universo feminino. Então, Tati, seja muito bem-vinda a esse episódio do Mulheres UOL, desse podcast. E fala um pouquinho da tua história para a gente poder te conhecer aqui também. Lu, primeiro de tudo, obrigada. Estou muito honrada em estar aqui com você hoje, de verdade, de coração. Espero que seja tão transformador para as mulheres que assistirem a gente, quanto está sendo para nós duas. E acho que é sobre isso, sobre a gente aprender a trabalhar a energia com leveza, né? Então, espero que seja bem bacana. Agradecer você, Mulheres UOL, que é uma comunidade que eu faço parte também, gosto muito. Esse estúdio é maravilhoso, gente. Venham conhecer, espero que todo mundo que está vendo a gente tenha a oportunidade de um dia estar aqui e trabalhar junto dentro do grupo da comunidade das Mulheres UOL. Ai, que bacana. Eu acho que toda mulher que vem aqui, quando a gente faz café mentoria e que tem a oportunidade de conhecer, também tem essa impressão, assim, de ficar impactada. Porque, além de ser uma comunidade de mulheres que a gente se desenvolve toda semana, né, que a gente trabalha aí os pilares Deus, mente, corpo e negócios, a gente também tem a oportunidade de conhecer. Eu nunca que eu ia te conhecer em outro lugar se não fosse dentro da comunidade. E principalmente porque a gente tem uma história muito parecida do corporativo, né? Eu acho que essa foi a nossa ligação principal. E aí também, por ter saído do corporativo, assim que nem a Tati, a gente acabou pegando algumas coisas, principalmente eu, dessa energia toda masculina, como é que eu tinha que me transformar para poder ser um pouco mais feminina também. Como que eu poderia ser um pouco mais produtiva. E aí, para isso, eu quero começar, então, aqui já com a primeira pergunta. Vocês anotem aí o que ela vai trazer, gente, porque realmente esse conteúdo, ele é transformador. Mas antes disso, eu quero entender como é que você fez essa migração desse universo da automação industrial, né, dessa indústria do que a gente veio, para ir para esse mercado de empreender e se tornar uma especialista sistêmica do universo feminino. Com certeza. Bom, ao longo dos anos, eu fiquei 17 anos no mundo corporativo. E ao longo desse tempo, eu comecei a me ver cada vez mais doente, cada vez numa vida muito agitada, que eu não tinha tempo de olhar para mim. E comecei a entender que tinha alguma coisa que estava muito desconfigurada ali. Então, eu escutava das próprias pessoas que trabalhavam lá dentro, falavam, nossa, você por fora é mulher, mas o teu pensamento ele é bem masculinizado. E aquilo começou a doer, começou a machucar. Eu falei, nossa, mas eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Eu vim, né? Eu tenho essa identificação, então preciso entender. Naquela época, eu sofria com um monte de doenças de feminino e fui atrás um pouco dessas informações. Então, entendi que eu não estava vivendo a vida autêntica que eu queria viver, não estava seguindo o meu coração e estava muito distante de estar construindo alguma coisa no mundo. E aí eu falei, tá, por onde a gente começa? Por dentro. Então eu fui para dentro, fui buscar o autoconhecimento dentro de mim, né, obviamente, e entendi que as pessoas começaram a me procurar, a buscar conselho. Ah, como faz isso, Tati? Ah, como faz isso? Aí você começa a entender que você está se especializando em algo, né? E muitas mulheres. Então,
mulheres ligavam para mim e falavam: ah, Tati, eu vou ter que colocar um DIU. Ah, Tati, eu vou ter que fazer isso. Ah, esse método. Ah, aquilo. E aí eu comecei a dar orientações. Falava: gente, você já olhou para as 4 mulheres que te habitam, né? Você já foi para esse lugar, para dentro, para entender que você não é a mesma. A mulher é o único ser que está habitando a Terra que todo mês tem um movimento de ciclar. A gente cicla conforme a lua. Então, por isso que a gente fala, né, da lua e da mulher. Esse ciclo que vai fora e esse ciclo que vai dentro, que orienta a gente. Mas a maior paixão que eu descobri nesse tempo todo, olhando essas mulheres vindo me fazer esses questionamentos e perguntas, é que eu realmente gostava de direcionar, ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, porque era um caminho que eu já tinha feito. E aí eu falei, isso é bacana, isso é uma paixão, assim, você conseguir ajudar alguém a fazer o despertar dela, a se entender melhor e conseguir usar a energia de um lugar que ela se respeita, que ela se ama, que ela é suficiente para ela. E eu acho que quando a gente, acho não, tenho certeza, que quando a gente começa a olhar essas 4 mulheres e respeitar elas, respeitar a energia de cada uma delas, que é bem diferente, a gente começa a entender a gente, entender que a gente é diferente durante um mês inteiro e fazer a vida trabalhar a favor da gente, em vez da gente ficar remando contra a maré. Então, para mim, é muito desse lugar. É engraçado falar isso, porque eu só fui descobrir essas 4 mulheres dentro de mim nos meus 41 anos. Até então, eu era única. Eu precisava ser produtiva todos os dias do mês, da mesma forma, né? Tinha que bater meta, então, assim, não tinha dia ruim. Se tava mais para baixo, se tava com aquela energia, tipo, parece assim, mais desanimada, ou se eu tava até com cólica, qualquer coisa nesse sentido, não tinha. Então, assim, eu vestia como se eu tivesse uma armadura de uma energia masculina muito forte e eu tinha que produzir todo dia. E muitas vezes, nessa produtividade clássica do patriarcado, a gente fala o quê? 1% melhor todo dia. Mulher não tem essa de 1% melhor Não. todo dia. Dependendo da fase do que a gente vai estar, às vezes eu posso estar 30% melhor numa fase, por exemplo, da donzela, Sim, e depois eu posso com certeza. estar menos 5% na fase Da da anciã. feiticeira, da anciã. Isso. Então, assim, depende muito. Então, é isso que eu quero agora, que a gente entre um pouquinho mais nesse universo para o pessoal poder entender o que são essas 4 mulheres que habitam dentro de nós, como é que essa produtividade cíclica acaba funcionando. E aí, para isso, eu queria que a gente começasse com a fase da donzela. Até porque hoje eu estou na fase da donzela. Se esse episódio fosse na semana passada, eu acho que não ia dar boa. Eu acho que ele nem ia sair porque eu tava, assim, querendo ficar quietinha na minha. Então, assim, a fase da donzela, eu vejo que quando a gente tá com um pouco mais de explosão, né? É aquela fase do mês que a gente fala, eu tô sendo eu mesma. Parece que é a única semana do mês que a gente fala, eu tô sendo eu mesma. Então, a minha pergunta pra ti aqui é... né, a gente fala dessa ciclicidade, dessas 4 mulheres que tem dentro do mês. Então, assim, explica um pouquinho mais para quem tá aqui nos assistindo, como que elas se mantêm durante o mês, né? Como é que funciona? Pelo menos para eles entenderem quem são essas 4 mulheres que habitam dentro de nós, né? Como é que elas começam ali? Se a gente pode começar aí pela fase da donzela, falando e explicando como é que é. Então, vamos lá. A fase da donzela é a fase quando a nossa menstruação acabou de encerrar. Então, se a gente está falando da lua, a lua tem o processo dela em 28 dias. A mulher também. O processo normal dela, de uma mulher, um ciclar interno, são 28 dias. Se a gente dividir em 4 semanas, 7 dias para cada fase, né? Então, a gente está falando aqui 4 fases internas. Então, essa primeira que a Lu está falando, a donzela, é a jovem. E aí ela tem essa energia da lua crescente, essa energia da primavera. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de assimilação, porque quando a gente olha para fora, a gente entende o que está acontecendo dentro. E o movimento da donzela é exatamente essa jovem que é independente, que se joga no mundo, que não tem medo de aventura, que não tem medo de buscar coisas novas, que não tem medo, que ela não deve nada para ninguém. A donzela é uma fase que a gente é muito dinâmica, a gente está para fora, né? Então, energia, os ciclos, eu gosto sempre de explicar isso para as minhas alunas. Os ciclos, eles são expansão e contração. Se a gente olhar para a lua faz toda a expansão crescente nova. Quando ela vai para minguante, retração, contração. Então, ela começa a contrair, vai para dentro. A gente faz esse movimento também. Então, quando a gente está falando da donzela, é exatamente a fase do despertar, do ir para fora, completamente para fora. A loba, né? Que corre, realmente, que vai para caça. E é um movimento muito bonito porque ela ainda não está
Se a gente pensar agora, ovulação. Eu tô longe da minha ovulação. Minha ovulação vai acontecer lá no 14º dia. Então, se a gente pensar na parte de hormônios, os hormônios ainda eles estão num lugar que a gente é muito para fora, a gente é muito liberta, a gente é muito confiante. Você vai no espelho se olhar, é a semana que você se sente mais bonita. Você fala, uhul, gente, cheguei, tô bem, né? Tô linda. Você olha no espelho e o teu reflexo, você gosta do que você vê. Você gosta de quem você é. Porque é aquela semana que você tá inspirada, que os teus projetos vão andar, que você vai organizar. Então, esse dinamismo, né? Essa aventura, esse gostar. Como eu ainda não estou perto da minha ovulação, eu não sou dependente de ninguém. Como eu ainda não estou perto da minha ovulação, vai do 1º ao 7º dia, eu tô distante de precisar ficar ali num lugar de, ai, não, mas eu gosto de você, de ficar empoderando o outro. Eu tô num lugar que eu sou poderosa. Então, eu sou suficiente. E a donzela vai muito. Se a gente pensar na liderança, então, é uma fase que a gente está muito boa para planejar os nossos negócios. O que eu vou fazer? Ela é muito organizada. Colocar os projetos para fora, aqueles que estão engavetados, né? Todos esses. É a fase de começar. E mesmo na saúde, se a gente pensar como saúde, é a melhor fase para você começar uma academia. É a melhor fase para você começar uma dieta. Então, novos inícios. A donzela simboliza isso. O novo. O que eu quero para minha fase? Né? Eu vim de uma anciã, depois a gente vai chegar na anciã e vai explicar um pouquinho dela, vai fazer sentido. O que a anciã trabalhou é como se essa vozinha entregasse para essa menina, né? Eu gosto de falar para essa jovem, o toma que o mundo é teu. É muito desse lugar, assim. Então, é o início, vai pra vida. Que ela sai daquela fase que ela tá recolhida. Recolhida e tal, agora vai pra expansão, né? É o teu Exatamente. momento, então tu tá com toda a energia. Falando até dessa parte do corpo, eu treino de acordo com a minha ciclicidade. Eu tenho treinos de acordo com cada semana do meu mês. Exatamente. E antigamente eu não sabia disso. Eu treinava todos os dias e eu achava que eu tinha que ter força todos os dias para pegar o peso da mesma forma. E não funciona assim. Então, assim, a fase da donzela é a fase que eu tô explodindo, que eu consigo muito. A fase da ovulação, então, muito mais. Mas são apenas 2 dias. Então, essa fase da donzela é a fase que a gente tá com força, que a gente realmente consegue se entregar um pouco mais para aquilo. A gente tem mais vontade também de fazer as coisas, né? Porque a energia é muito alta na donzela. Então, a gente tá muito disposta, a gente tem um raciocínio lógico muito afiado, assim. A gente pensa muito rápido, a gente conecta as coisas muito rápido. A gente tá numa fase que é o que a gente tá falando. É um modo multitarefa, né? Então, eu consigo fazer muitas coisas que em outras fases eu não vou conseguir fazer isso. Então, nas outras 3 semanas, e por isso o que você está falando é tão importante. Essa é a fase para a gente entender que a gente vai ser diferente o resto do mês. As próximas 3 semanas não serão como essas. E isso a gente precisa entender, né? Quando a gente fala desse modelo masculinizado, a gente tem uma semana que a gente consegue ser potente. Mas aí a gente fica tentando ter essa semana, esticar ela por 4, não vai acontecer. Então, o desafio... Infelizmente não vai. O desafio da donzela é perceber que ela vai durar 1 semana. E que ela precisa aproveitar essa semana para ela preparar as próximas que vêm, né? Então, quem são as próximas que vão vir? Eu preciso preparar. Quando eu tô consciente, e aí isso que você falou é muito legal. Eu sei como que eu vou treinar, eu divido como eu vou treinar nas 4 semanas. A gente precisa projetar a vida da gente para essas 4 semanas. Como eu vou ser em casa essas 4 semanas? Como eu vou ser no trabalho essas 4 semanas? Como eu vou cuidar do meu corpo nessas 4 semanas? Se a gente começa a fazer essa divisão, a ter esse conhecimento que é muito poderoso, e é a essência feminina. A essência feminina, o homem não cicla como a gente. O homem não cicla todo mês. Eles não entendem que existe essa... É muito complexo, porque é uma mulher de fases, né? Já diria a música. Então, é isso, a gente é uma mulher a cada semana. Quando a gente começa a respeitar e começa a colocar a vida da gente, tudo que a gente faz, academia, família, trabalho, tudo vem para esse modelamento. Fica leve. Mas porque eu tô preparando. E eu sinalizo, eu aprendo a sinalizar para os outros. Porque eu tenho conhecimento da minha força, eu tenho conhecimento da minha essência. Então, eu aprendo a comunicar para o outro, a falar para o outro, olha, essa semana talvez não vai ser a semana... um chefe, marido, alguém... vamos fazer isso daqui essa semana? Você olha lá, a semana que você tá... Poxa, eu tô na anciã. Não é uma semana que eu vou querer sair socializar. Diferente da donzela.
A donzela é uma semana especialíssima pra gente ir socializar com amigo, e conhecer gente, e fazer movimento, contato, ir pra fora, e conhecer novos lugares. Ah, eu tô pensando em morar na cidade tal. Vai na fase da donzela, porque é ela que é aventureira e quer conhecer. É aproveitar a fase dos nossos hormônios, Exatamente. né? Porque eles estão aqui explodindo. Então, assim, se eu quero colocar um projeto novo, é essa fase que eu vou conseguir. Sim. Se eu tenho que fazer uma reunião importante, eu sei que é nessa fase eu vou estar muito mais produtiva. Agora, se eu vou fazer uma reunião importante na fase da anciã, não vai dar boa. Não vai dar boa. E aí é o que a gente falou no início, é o se forçar a ser a mesma durante um mês inteiro. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a gente não é a mesma o mês inteiro. Isso é verdade. E aí, pegando esse gancho da donzela, até uma das coisas que a gente já conversou, né? Que se for desenhar essa linha de similaridade do arquétipo da donzela com a liderança feminina, né? Qual que é o primeiro destrave que você precisa fazer para poder acontecer, para que essas mulheres elas consigam assumir mais o controle da vida na carreira? Praticamente isso do que tu falou agora. Mas se tivesse uma dica principal do que elas precisam fazer, poxa, eu digo isso para mulheres empreendedoras, não só para mulheres que estão no corporativo, né? Mas como que elas podem traçar essa linha e pegar algo que seja realmente mais importante para poder se planejar e jogar a favor daquele arquétipo do que ela tem naquela semana? Sim. Eu acho que a donzela, como a gente falou desde o começo, é o novo, né? É o início. Então, quando você parte desse lugar e você está indo para um lugar de liderança, é sobre o que eu quero para minha vida agora. Não é o que eu quero para minha vida daqui 5 anos, 10 anos. Pode construir, pode colaborar futuramente, a longo prazo. Mas o que você quer agora? Porque a gente às vezes está tão perdido no futuro. A donzela ela não se perde no futuro. Ela é inteligente o suficiente para ela saber que a vida acontece agora. Ela não sabe se ela vai estar viva amanhã. E ela já sabe que semana que vem não é ela que está comigo. Então, a donzela é muito... Eu acho que o destrave está exatamente aí. A gente está no consciente do agora. Da gente entender o que eu quero fazer agora. Não amanhã, não depois, não onde eu quero estar daqui 10 anos. O que eu quero fazer agora? Então, se fosse para eu dar uma dica, qual é o destrave que a donzela pode te facilitar? É quando você inicia o teu ciclo, você pensar, o que eu vou fazer esse mês? Quem eu vou ser esse mês? Qual é o projeto desse mês? Porque aí você consegue levar esse projeto nos 4 arquétipos. Facilita. Não, isso é verdade. E aí, quando a gente sai da fase da donzela, a gente entra na fase da mãe. Sim. Né? Que a mãe é o quê? Ela é mais acolhedora, né? Ela é um pouco mais empática. Então, tem esse lado que ela acaba confortando um pouquinho mais. Então, nessa fase da mãe, a gente tem essa tendência de, às vezes, até de criar um pouco mais de conexão. Eu trago isso, por exemplo, no ambiente corporativo, né? Num cargo de liderança. Às vezes, eu acredito que fica mais fácil para poder dar um feedback, fazer o one-on-one, juntar a equipe para alguma dinâmica, alguma atividade, até para fazer happy hour, porque eu estou mais solícita para aquilo ali, né? E aí eu queria saber o que a gente pode fazer mais nessa fase de relacionamento para fortalecer isso dentro até da liderança, mas dentro principalmente das mulheres, né? Como é que elas se comportam mais nessa fase da mãe? Como é que a fase da mãe influencia mais aquela semana para cada mulher? Legal. Essa pergunta ela é bem bacana, porque aí... Então, eu estava dando a ideia, né? A gente sai de uma lua crescente e agora a gente vai para uma lua cheia. Amanhã é a lua cheia. Então, é muito esse arquétipo conectado com o iluminar o caminho. Porque a lua cheia é a única lua que a gente consegue sair que ilumina o seu caminho. Você não precisa de luz na rua, se a gente prestar atenção. A lua cheia, por si só, dá conta de iluminar o caminho de todo mundo. Verdade. E a gente, na fase da mãe, a gente é essa lua cheia. A gente ilumina o caminho do outro. Porque é um lugar de... Eu ainda tô em expansão, mas eu tô em comunhão. Eu não sou mais única, eu não sou mais sozinha. Porque a donzela, ela vem de uma energia muito... Eu dou conta de tudo, eu sou suficiente. A mãe não, a mãe fala... Eu dou conta, mas eu quero estar com gente. Eu quero estar acolhida. Até porque a gente está se aproximando da ovulação. Então, ter essas conversas mais íntimas, elas são importantes para a mãe. Porque a mãe precisa ter essa conexão mais profunda, né? Ovulação, ela exige uma conexão profunda da gente se doar e da gente receber também. Então, é muito desse lugar. E aí, se a gente for pensar para o trabalho. Então, trabalho. O que eu faço dentro do meu trabalho quando eu estou na fase da mãe? Eu vou fazer mais reuniões de mediação. Reuniões de equipe, onde eu escuto o outro. Reuniões em que
as pessoas... gente, vamos fazer aqui um monte de ideias? Quando a gente está numa fase de mãe, a gente é essa pessoa que equilibra a voz de todo mundo. Na fase da donzela, a gente costuma não respeitar muito a voz do outro. A gente a nossa. a gente é muito autossuficiente. Mas na fase da mãe, a gente quer ouvir o outro. A gente quer colaborar, a gente quer construir junto. A mãe é muito uma pessoa que quer andar de mãos dadas no mundo, muito. E ovulação depende de andar de mãos dadas no mundo, né? Então, por isso eu chamo a atenção o tempo todo, porque é sobre isso. A gente precisa começar a entender o que está acontecendo no nosso corpo, como hormônio, né? O que está produzindo no nosso ciclo, para aí a gente entender o porquê que a gente está tendo essas sensações, essas percepções. A mãe na família, por exemplo. Tati, o que eu faço quando eu estou na época da mãe dentro da família? É uma época de cozinhar junto, de jogar jogos com as crianças, chamar todo mundo para ver um filme gostoso, colocar pipoca. Ela quer estar junto. Então, funciona bem. Funciona bem. É uma semana que, se você tenta fazer isso na donzela, a donzela é extremamente competitiva. Então, eu vou jogar com as crianças vão sair chorando, porque se eu quiser ganhar o tempo todo, a donzela, ela quer ganhar, entendeu? Então, a gente tem que ter essas percepções até pra gente conseguir aquilo que a gente falou desde o início. Fazer um modelamento mais perfeito da nossa vida, que não é eu que me encaixo na vida do outro. Não sou eu que me encaixo nas necessidades alheias. É o que eu preciso fazer para fora, se encaixa no que eu tô vivendo, no meu dentro, né? Isso é um lugar que a gente não se abandona, que a gente não abandona a nossa essência, que a gente tem tanta noção e coerência de quem a gente é e da nossa essência feminina, que a gente cuida dela. A gente não abandona ela, a gente não larga ela de lado. A gente aprende a viver com ela. E aí funciona de um lugar muito mais rico, muito mais compartilhado, realmente de muito mais leveza na vida. Eu fico aqui pensando, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, eu me coloco muito no lugar de aluna, né? Por isso que eu tô até fazendo umas anotações aqui. E aí eu fico pensando assim, né? De todo esse conhecimento que tu adquiriu, de realmente, tipo, ter essa... Porque a gente só consegue ter essa noção quando a gente tá no nosso consciente. Eu tô Sim. no aqui e agora, eu não tô, né, influenciada pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, mas sim pela minha percepção do agora. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou me basear exatamente qual é o ciclo que eu tô. Tu consegue trazer isso pro teu momento consciente, às vezes no momento que tu tá numa fase mais perturbadora da tua vida, alguma coisa que não tá andando tão bem. Opa, deixa eu me entender agora, dar um zoom out, pegar esse mapa mental, da onde que tá teu ciclo, para realmente entender o que eu posso fazer de melhor por mim. Tu consegue sempre trazer isso pro teu dia a dia? Sim, consigo, porque antes mesmo do mês começar, ou o meu ciclo começar, não o mês, né? O mês interno meu. Quando eu falo mês, eu tô pensando no meu mês. Mas antes mesmo dele começar, eu já vou prestando atenção no que cada um... Porque todos esses arquétipos conversam com a gente. O que cada um daquele arquétipo tá falando comigo. Eles já estão me mostrando. E eles mostram na vida da gente o que não faz mais sentido. Você já tá lá pensando. E quando você dá essa visão macro, como você falou, quando eu me afasto e me permito olhar, então eu já sei qual é a semana que eu tô vivendo. Quando eu olho ela de fora, eu falo... Agora faz sentido porque isso está acontecendo em repetição na minha vida. Eu tenho que olhar para isso. Tá, em que fase que eu tô? Como eu vou olhar para isso? Aí, dependendo da fase que eu tô, eu olho pro problema, pro obstáculo, pra questão daquele lugar. Eu tô nessa fase. Então eu vou olhar desse lugar. Vou aproveitar a capacidade dela. Eu tô na donzela. Então eu vou aproveitar a capacidade dela para tratar essa questão. E essa questão muitas vezes não vai se resolver em uma semana. Então vai pular para a mãe. Como que eu vou olhar da mãe para essa questão? Então eu sinto que é muito esse lugar da gente estar consciente, mas também organizada internamente, né? Eu gosto de brincar com as questões das prateleiras internas, que eu já falei para você, né? São ótimas. É. Explica para o pessoal ter uma noção o que são as prateleiras, que eu acho que isso aí faz todo sentido. As prateleiras internas são lugares que estão lá dentro da gente, onde tem toda a nossa organização, nosso planejamento, nosso senso de eu, as nossas amizades, todos os temas da nossa vida estão lá dentro, organizados de alguma maneira, e somos nós que organizamos. Então, por muitas vezes, a gente acha que aquilo está sendo organizado por uma força maior ou por alguém de fora, e não. Eu sou responsável pela organização interna. Então, o que é importante hoje para você? O que for importante para você precisa estar na primeira prateleira lá da sua vida, do tema, né? Então eu tenho o meu tema aqui, amizades, que foi um exemplo que a gente deu. Então tá,
Isso é um conflito rotineiro que a gente tem. Ah, eu tenho amigos que vão se afastando, amigos que se aproximam e tal. E a gente fica um pouco confuso porque a nossa prateleira tá lá com os melhores amigos na primeira, né? Daí as pessoas que eu confio depois deles na segunda. E às vezes a gente tem receio de uma pessoa que se afastou da gente, ela tava lá na nossa primeira prateleira. Ai, meu Deus, mas que medo, vou tirar ela daqui? Vai. É justo com você, é justo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa não tá mais na tua primeira prateleira, nem você na dela. Mas a gente às vezes fica pegado num lugar do que foi. E o legal da gente aprender a ciclar, isso é assim, acho que é o bônus. Depois que você fica muito tempo trabalhando e entendendo todos esses arquétipos, é que você aprende a desapegar. Você entende que tudo é cíclico na vida. Tudo é ciclo. As estações são cíclicas. A lua, que a gente já falou, é cíclica. A natureza cicla junto. Totalmente. Esse fluir da vida é muito de um lugar, quando a gente fala, ai, você precisa fluir com a vida. As pessoas falam, o que é isso, né? Porque esse fluir com a vida é algo tão elevado, mas na prática, o que ele é. E é muito sobre você entender que tem uma condução maior e que você precisa flexibilizar. Tudo é transitório, nada é permanente. Então, às vezes, aquilo que a gente brinca, né? As amizades não são permanentes. As pessoas também estão no mundo, vivendo os ciclos dela. Tudo Talvez muda. tudo muda e não faz mais sentido você ficar lá apegado, às vezes deixando na tua primeira prateleira. Então, eu de verdade acho que essa construção interna desse mapeamento, dessa biblioteca interna, dessas prateleiras internas, ela requer que a gente esteja consciente o tempo todo para a gente saber se o que hoje está na nossa primeira prateleira é realmente a prioridade da tua vida. O que hoje está lá em cima é o que você gostaria que estivesse lá em cima, porque esses ciclos, eles trabalham para você ficar mês a mês mapeando e remodelando a tua vida. Eu acho que a gente tem, todas nós, mulheres, homens também, mas as mulheres, principalmente, esse ciclo mensal, ele traz isso num lugar de poder muito grande, que é você pode se reinventar a tua vida mês a mês. A gente pode se reinventar, isso é muito poderoso. Até semana a semana. Até semana a semana, você pode levar um tema para o teu mês e você vai sair daquele mês com aquilo nítido, com mais clareza para você, com mais conforto, com mais leveza. Então, é muito sobre um lugar da gente estar consciente, estar no presente, estar no agora, estar na nossa responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu cuido da minha prateleira, não é ninguém de fora que está cuidando da minha prateleira. E estar nesse lugar de entender quais são as potências desses arquétipos que a gente está vivendo, como eu uso ela, voltando para a tua pergunta, né? Então, qual é a potência desse arquétipo? Ah, eu estou vivendo essa questão. O que ela pode me ajudar? Qual é a fraqueza dela? Porque o que for fraqueza dela, eu não vou nem tentar resolver. Eu espero uma semana, espero 2 e vai ter outra que vai me ajudar. Então, é sobre a gente organizar a nossa agenda de acordo com o que a gente está vivendo. Isso é respeitoso e isso é muito eficaz, assim. Leva a gente para um outro degrau da vida, né? A sensação que eu tenho é... Todas nós temos isso. A gente tem esse poder de alcançar os nossos sonhos mais elevados, mas você precisa primeiro parar, olhar e entender se você já conectou com o teu tá poder desperta, né? Tem que estar desperta para isso. Tem que ter esse conhecimento, porque esse é um assunto que a gente está trazendo aqui, que muitas mulheres acabam não querem se aprofundar, não querem estudar, mas é que faz todo sentido. É a nossa natureza, faz parte dele. E aí, quando a gente tratou de 2 arquétipos, né? O da donzela e o da mãe. E aí, a gente entra no terceiro arquétipo, que tem tudo a ver com isso que tu falou, que é o da feiticeira. Sim. A feiticeira é a fase que a gente está naquela TPM. E é muito difícil, muitas vezes, a gente controlar os nossos hormônios, as nossas emoções. Parece que tudo fica mais à flor da pele. Sim. Então, assim... O que a gente pode trabalhar nessa fase para poder passar por ela de uma maneira um pouco mais tranquila, porque parece que acontece um turbilhão ali dentro, e aí tu fala assim, eu só quero me isolar do mundo, não quero ver ninguém para tipo, passar dessa fase e não fazer nenhuma besteira. Com certeza. A feiticeira é essa fase, então, que coincide com a TPM, que é a fase que é antes da nossa menstruação. Então, a gente já está falando aqui do 15º dia ao 21º do nosso ciclo. A gente sai de uma mãe, que é alguém que estava ali, né? Tentando fecundar ideias, né? A ovulação, fecundar ideias, fecundar o movimento dos outros. Quando esse óvulo não é fecundado, a feiticeira se vê livre de novo. Opa,
espera aí que agora eu preciso olhar para as minhas questões. Mas tal como a própria donzela, ela é dinâmica. Então, a energia aqui, a gente está falando de um outono e uma lua minguante, né? Outono, eu acho tão bonito o outono, porque eu acho muito essa característica da feiticeira. A gente se permite soltar as folhas, como árvore, né? Você permite que chegue essa fase da tua essência em que você fica nua. Porque a árvore fica nua, né? No Verdade. inverno. Então, é a feiticeira que permite que essas folhas caiam. Que ela enxerga que esse ciclo é um ciclo de morte, mas de uma morte necessária. E quando você fala dessa turbulência interna da feiticeira, eu gosto muito de falar para as minhas alunas do caldeirão, né? Quando a gente pensa na feiticeira, a gente pensa num caldeirão. E a feiticeira é essa manipuladora desse caldeirão. Então, às vezes, fica muito confuso, fica turbulento. E aí, muitas pessoas me perguntam, Tati, mas por que da TPM? Se a gente começar a parar e respeitar arquétipo a arquétipo, eu, assim, tenho milhares de casos para falar de mulheres que conseguiram curar o seu feminino, despertando ele. A feiticeira, ela tá lá naquela TPM, aquela briga, aquela dor, para tentar acordar você que você tá fazendo tudo que não é para você fazer. Não que não é para você fazer pro mundo, que não é para você fazer para você. Porque a feiticeira não olha para fora, ela olha para dentro, lua crescente, ela começa a contração, né? A fase da contração. Eu parei a expansão lá na lua cheia. Agora eu quero olhar para mim. Então ela volta para esse interno. E aí quando essa feiticeira vem para dentro e ela encontra esse dentro muito projetado para fora, ela fica muito doida com a gente. Ela fala: "Não, minha querida. O que você quer? Ela tá lá mexendo num caldeirão que tá meio vazio, então não. O que a gente quer aqui?" E a feiticeira é uma fase super bonita, super importante, tanto na vida da gente, né? Porque se a gente pegar esses 4 arquétipos, a gente vive eles na vida. A gente foi a jovem, aí a gente vira mãe, daqui a pouco a gente estará na feiticeira e mais pra frente uma anciã. Mas o que eu acho mais lindo da feiticeira, assim, acho que a fala mais preciosa da feiticeira é ela que prepara a anciã. Então, a mulher na menopausa, quando uma mulher vive bem a sua menopausa, pré-menopausa e menopausa, é ela que prepara a anciã. É ela que prepara a velhice dessa mulher. Por isso que a gente vê, às vezes, mulheres que chegaram na velhice com muita mágoa, muita dor, muita reclamação, e mulheres que chegaram bem, mulheres que chegaram íntegras, mulheres que são gratas por tudo que aconteceu. Não quer dizer que elas não tiveram dificuldade, quer dizer que elas conseguiram ressignificar. E é essa fase da feiticeira, no nosso ciclo mensal e no nosso ciclo de vida, que permite a gente ressignificar. Então, quando você está tendo TPMs muito fortes, avassaladoras, que te deixam de cama, é como se a tua feiticeira interna estivesse dizendo para você: você está vivendo coisas que não são para você, não são tua prioridade. Para de se enganar. Para de se enganar, porque não é isso que eu quero projetar para a menstruação. A menstruação, esse sangrar, é um movimento, a gente vai falar ainda da anciã, mas é esse movimento poderoso da morte, do renascimento. Então, o sangrar é sobre a morte. E é um processo de limpeza mesmo da mulher, de útero, de corpo. É um processo muito poderoso de limpeza. E quem projeta ele é a feiticeira. Então, o que no caldeirão da feiticeira for definido como isso não é mais pra gente, vai sair. Vai ser sangrado. E quando a gente fica pensando, não quero. Não quero fazer isso. Aí vem a TPM. Aí vem um processo de dor, porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a soltar, a deixar esse lugar em que eu quero ter muito controle, ele é muito rígido para uma feiticeira. A feiticeira, ela tá num lugar mais de intuição, de mais leveza. Isso é verdade. E até já pra gente ir pra essa parte da anciã, eu acho que a gente entra nesse ciclo, quando a gente tá na nossa fase anciã, a gente é muito mais intuitiva, né? E a intuição, muitas vezes, a gente acaba não escutando. Que é aquela nossa vozinha interna, às vezes ela quer nos dizer alguma coisa muito importante e muitas vezes a gente acaba silenciando ela. Ou se a gente não está nesse nosso momento presente, consciente, aí depois passa por uma situação e fala, poxa, mas bem que a minha vozinha estava falando para fazer o contrário, né? Então, assim, essa fase que vem da anciã, ela é uma fase muito de planejamento também e de tomada de decisões, decisões internas, decisões que a gente tem que olhar para nós, né? Olhar para os outros, né? É a fase que a gente tem que se perguntar, o que eu quero para minha vida, né? O que eu posso realmente fazer? Então, nessa fase que a gente está da própria anciã,
O que a gente pode trazer para essas mulheres, para elas, né? Tu já começou a falar ali que é a fase, né, Do do sangrar. colocar para fora, realmente do sangrar da mulher. O que pode colocar, né, para as mulheres que estão nos assistindo? Do que é a fase mais importante para elas? Como é que elas devem, tipo, como é que elas vão passar por isso de uma maneira que elas possam ficar um pouco mais introspectivas? Por exemplo, na liderança, a gente fala que nessa fase é uma fase muito boa para, tipo, tu colocar tuas ideias no lugar, né? Uhum. As ideias que tu tem ali, do que tu vai querer fazer, não é a fase que tu vai estar querendo ir para expansão, de fazer uma reunião, precisa decidir algumas coisas. Aquela fase é chegar, a equipe, a gente pode resolver isso na próxima semana, né? Não tô num momento ali muito bom. Então, Uhum. assim, para a mulher Perfeito. no geral, né? O que a Tati recomenda mais para as mulheres, como elas se comportarem nesse período para poder passar também de uma maneira de saber se olhar internamente para poder se preparar de novo para a fase da donzela? Então, a anciã, a gente já falou aqui, né? A gente está falando da fase da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação marca a chegada da tua anciã. Essa senhorinha, né? A gente vai pro espelho e a gente se sente mais velha. Você encontra rugas que você nunca tinha visto no seu rosto. Meu Deus, o que tá acontecendo? Pode ver que ou tua menstruação tá chegando ou já chegou. Então, a fase da anciã, ela é uma fase muito interna, lua nova. Aí eu já tô na lua nova, tô no inverno, né? A feiticeira, ela ainda é dinâmica, ela tem uma energia que horas tá alta, horas tá baixa, mas a anciã não. A anciã é energia baixa. A anciã é sobre desacelerar. Muito. A anciã é uma semana de respeito interno. Permitir. Sabe aquela hora que você sente que precisa silenciar? Igual você falou, a gente pode encontrar soluções, sim, mas sempre interna. Ela nunca tá fora. A anciã, ela tem essa sabedoria que ela entende que não tá fora a resposta, tá dentro. Eu vou buscar soluções para dentro. O que eu preciso procurar quando eu tô buscando soluções para dentro? Silenciar, permitir a mente acalmar, reduzir, desacelerar. Na família, o que eu vou fazer? É importante a gente. Eu sempre falo para as pessoas: se você tá chegando na tua feiticeira, na tua anciã, é importante você comunicar na família. Porque você veio de uma mãe, gente, que E tava tem um lá. calendário na geladeira para falar qual é a É. fase que tá. Não, né? É super importante. Você tá lá numa semana que você tá cuidando do outro, tá fazendo comida com o outro, tá jogando com o outro, de repente, peraí, que quero me reelaborar. É confuso para quem tá fora. Então, E para quem convive, né? com certeza. Então, a gente precisa aprender a comunicar. Como você disse, tá lá uma reunião de equipe. Gente, é uma semana que eu tô numa anciã. Não, agora eu quero entender se isso aqui faz. Se essa. A anciã, ela não é a pessoa que fala como a donzela, vamos lá, vamos pra reunião. Não, ela vai falar, deixa eu ver se essa reunião faz sentido. Eu não sei se essa reunião faz sentido. Então, é muito sobre a gente ir para um lugar em que a gente se permite repousar, energia baixa, se permite o silêncio, recolhimento interno, e se permite estar num lugar em que esse fora, né? Eu falei do inverno, esse fora é frio, esse fora é gelado. Você não vai encontrar calor fora. O calor tá aqui dentro. É um casulo. É um casulo. É. Então, né, vai para dentro, entende. É uma semana que a gente tá muito intuitiva, junto com a feiticeira, né? Da feiticeira, quando eu falo assim, a lua tá diminuindo, né? Minguante, lua nova. Quando eu tô vindo de feiticeira e de anciã, eu começo a vir para um potencial da minha intuição tá muito forte. Então, são semanas que a gente tem muito sonho e as mulheres perdem uma baita oportunidade de ficar registrando sonho, porque aquele sonho tá tentando comunicar com você. Então, Na anciã, fase da anciã. já começa ali, porque essas fases são um pouquinho dinâmicas, né? Então, quando você tá chegando já no final lá da feiticeira, então eu tenho de 1 a 7 dias em cada uma. Quando eu tô ali pelo 5º dia da feiticeira, eu já começo a perceber sonhos muito intensos, né? Muito mais fortes do que vem em outras fases. Por exemplo, a gente sonha o mês inteiro. Mas esses sonhos são muito mais premonitórios e conversam muito mais com a gente do que o do resto do mês. Muito mais. E aí, quando a gente fala, então, do planejamento da anciã, veja, ele é de um lugar bem diferente de um planejamento de uma donzela. Ele busca encontrar a solução, ele busca o que não faz mais sentido, o que precisa morrer. A gente tá falando de morte e renascimento. O que precisa morrer? Algo. Aí, falando de novo das prateleiras. Se você não revisita a sua prateleira, se você não olha para ela, quanto de coisa velha tá lá? Quanto de pó acumulou? Então, a anciã é a fase que ela faz essa limpeza interna na busca de criar espaço para o novo chegar. Então, o velho precisa sair. Eu tô sangrando, porque coisas velhas estão sendo liberadas. Essa profunda limpeza para o novo chegar.
Ela é uma construção para uma donzela. Porque ela vai liberar espaço para a donzela. Para daí a donzela conseguir construir novos planos, né? A gente falou, dieta nova, academia nova, não sei o que novo, tudo que você quiser de novo, a donzela vai conseguir construir. Se a anciã teve a sabedoria de se recolher e de fazer o seu processo de limpeza, de respeitar o seu processo de limpeza. Eu sabia que ia ser um bate-papo profundo, né? Eu falei que 1% do que eu sei, tu sabe 10%, porque tu não gosta de falar, não, que eu tenho muito ainda a aprender, mas assim, é de explodir a cabeça, porque é uma aula de autoconhecimento muito profunda. E a gente não vê isso em nenhum MBA, em nenhum curso, não tem, a gente não fala. Então, assim, mulheres, por exemplo, que estão buscando cargos de liderança ou que estão em posições, às vezes, muito estratégicas dentro de empresa e elas não se conhecem sobre os detalhes do que acontece em cada fase do mês, parece que elas estão jogando contra o que elas têm de mais valioso dentro delas para poder entender essa Sim. fase semana a semana do que realmente eu posso jogar a favor. Sim. E aí, Porque a gente foi preparada para ver como fragilidade, né? Algo que, na também. verdade, é um poder. Exato. Então, até no mundo É que nem se corporativo. fala, é um tabu, querendo ou não, hoje em dia, Mas né? até no mundo corporativo a gente escuta, tá igual mulherzinha, tá falando, né? É muito mimimi de Não mulher. pode falar né? que tá na TPM, tá? É isso. Não é isso. E eu acho que essa orientação de fora, ela acontece quando eu tenho esse conhecimento interno, né? Uhum. Quando isso daqui tá claro pra mim e eu me respeito, porque antes do outro respeitar a gente, é a gente que tem que se respeitar, né? Exato. E aí, assim, né, só a gente já finalizou os 4 arquétipos aqui que a gente tinha pra falar, mas pra quem tá nos assistindo e quer entender um pouco mais sobre isso, tá? Tipo, eu sei que nós trabalhamos com um mandala lunar, que é, né, a gente tem essa visão do zoom out ali, de como que a gente tá. Se, por exemplo, tu faz 3 meses de uma mandala, tu consegue ter 3 meses ali de sequência de como que é o teu comportamento ao longo do mês. Ou as mulheres que usam um aplicativo para poder se observar, né? Porque Sim. como é que eu vou saber em que fase eu tô? Às vezes as mulheres não sabem nem qual é a fase que elas estão do ciclo delas, né? Então, o que tu recomenda para elas poderem começar a se orientarem? Onde que elas estão? Qual é o caminho que elas devem seguir para poder ter essa visão de um mapa do mês? Opa, agora eu sei como é que eu tô, como é que eu vou lidar, aonde que eu vou marcar um compromisso mais importante ou não? Qual é a Sim. ferramenta principal para poder usar? Olha, Lu, eu costumo dizer que quando a gente quer fazer acontecer, até com uma agenda você consegue mapear teu ciclo. Então, você mapeia lá o primeiro dia que eu menstruei. A gente tem as mandalas, os planners da menstruação, né, que a gente faz. E aí a gente pode, isso é muito pessoal de cada uma. Eu quero comparar lá quanto que o café tá afetando o meu sono, né? E você Exato. consegue mapear quanto que você toma de café no dia, se você dormiu bem aquele dia, dormiu mal, enfim. Mas uma simples agenda. Se você começa a anotar lá, hoje foi o meu primeiro dia de menstruação. Pronto, dia 1, né? Dia 1. E aí vou até Que o que dia tu 28. sentiu, né? O que tu sentiu? Qual é a frequência que tu tá vibrando também pro universo em relação É àquilo algo ali? que eu sinto que a gente fazia quando a gente era muito nova, os nossos diários, né? E a gente se afastou, Deixou. porque em algum momento a gente entendeu de novo que isso era fragilidade, que isso não servia, que isso É mimimi. é mimimi. Então, é voltar é fazer esse resgate, né? Desse lugar em que a gente entende que as percepções internas são valiosas pra gente. E a gente precisa gravar elas, né? E aí, o que você falou, eu acho super importante. Você não tá lá registrando à toa. Você tá registrando para você observar o movimento, ganhar mais clareza, mais consciência, que a gente já falou, e para você revisitar. Porque é só revisitando que a gente começa a entender o que tá fazendo sentido e o que não tá, né? E uma outra coisa que eu sempre falo, começa a registrar os teus sonhos, principalmente nessa fase da feiticeira e da anciã. Você vai ver como você tá recebendo um monte de mensagem do teu inconsciente e você tá jogando no lixo. Não Porque tá você utilizando. acorda de manhã e fala assim, eu tive um sonho muito doido, né? Daqui uma semana você não lembra mais. Não, nossa mente não foi feita para armazenar nada. Veio, coloca para fora e escreve. Então, o processo é muito isso. A primeira coisa, observar, né? Autoobservação. A segunda, registrar. A gente precisa registrar. A gente tem que parar de confiar que a mente vai registrar. Não vai. E terceira, revisitar. Revisitar os dados que você colocou lá para análise, para o teu eu ler e entender o que estava acontecendo. Revisitar. É muito importante. É a construção.
E uma revisão de uma forma mais empática também, né? Sim, com Sem certeza. julgamento, sem a gente colocar ali, poxa, né, aquela autocobrança, por que não aconteceu dessa forma? Não, tá tudo bem, se não deu, vamos recalcular a rota para o próximo mês para ver o que que vai funcionar e o que que não Com vai. certeza, É. com certeza. A gente tem, de novo, esse ciclar mensal, ele tá aí com uma baita de uma potência, de uma energia de resolução para nossa vida, para a vida de cada uma, né? Mas se a gente continuar fingindo que não tá vendo ele, a gente vai continuar vivendo o que a gente tá vivendo agora, né? Exato. Uma mudança se requer. Você tá pronta para ela, né? Porque tá aí, tá disponível, tá dentro de você. É tipo isso. A gente toma uns tapas. E durante o ciclar, a gente toma muito tapa, principalmente da feiticeira, né? Isso A é feiticeira é verdade. boa. Tati, eu adorei o nosso bate-papo, bom. né? Eu acho que já até passou um pouco do tempo do que nós tínhamos aqui, mas é um assunto que eu acho que é extremamente importante, acredito que é extremamente importante para as mulheres poderem se conhecer um pouco mais e jogar a favor daquilo que elas têm de mais poderoso, que é o que nós temos internamente. Sim. E para as mulheres que quiserem, né, te contatar, que quiserem te achar, ou saberem um pouco mais, se aprofundar em relação às terapias que tu oferece também, onde que elas vão achar a Tati? Então, eu tenho o canal no Instagram, no TikTok e YouTube. Tô começando agora também com o meu YouTube. Então, é @TatiDelphis. Qualquer pessoa consegue me encontrar pelas redes. Pode me mandar mensagem, lá também tem uma série de contatos meus. Eu vou relançar o curso das Mulheres Lunares e seus ciclos sagrados, que é esse curso que eu promovo para trazer mais consciência para as mulheres. É muito bacana porque no feedback a gente sempre recebe das pessoas: meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? No fundo, se eu puder acalmar um pouco o coração de cada uma, você já sabe. Você só precisa reconectar com essa essência. Então é essa reconexão mesmo. Não é nada tão difícil, tão absurdo. Quanto mais a gente vai trabalhando com isso, a gente vai vendo a tamanha diferença que faz na vida da gente, né? Então, a ideia desse curso retornar também é sobre isso. E aqui em Floripa, eu vou estar no final do mês, curso de barras de Axis, que também é uma ferramenta que eu gosto bastante. Ai, que legal. Qual o dia que vai ser? Dia 26 de outubro. 26 de outubro? Um sábado. E quem quiser É um participar dia também todo. manda contato. Também pode mandar contato. A gente Me chama no direct, no Isso. Instagram. Vai ser aqui em Florianópolis, das 9 às 17. Também, assim, é um curso sensacional, mudou bastante coisa na minha vida. Vem muitas ferramentas, as pessoas falam: mas é pra quem quer ser terapeuta? Não, é pra quem quer mudar a realidade. Assim como o feminino, né? Uhum. O feminino é pra quem? As mulheres me perguntam: mas o feminino é pra quem? É pra mulher que já tá doente? É pra mulher que quer... Não, o feminino é pra quem quer mudar a sua realidade. É pra quem sentiu que tá doendo, que eu acho que aconteceu muito isso com nós duas. Tá doendo. Não tô vivendo Adoecemos, a vida. né? Precisamos o quê? Mudar. Exatamente. Então, é sobre isso. É sobre qual fase você tá vivendo agora, quanto você tá disponível para mudar a sua realidade, colocar isso na tua mão, ser responsável pela mudança e escolher, né? Porque a escolha também é o processo da mudança, né? Exatamente. Eu posso continuar fingindo, não... Que é mais fácil, né? É a zona de conforto que nos gera o desconforto futuro. Exatamente. Então, assim, Tati, eu amei. Obrigada, A Tati, ela faz parte da comunidade Mulheres UOL, é uma mulher muito UOL mesmo. O que tu trouxe para nós aqui, pelo menos para mim, fez muito sentido. Acredito que vai fazer sentido para muitas mulheres que vão assistir. Compartilhem com as amigas de vocês, compartilhem com as vizinhas, com quem vocês tiverem aí que vai fazer sentido esse conteúdo. E para quem quiser se aprofundar também, pode chamar a Tati nas redes sociais dela. E para quem é da comunidade Mulheres UOL, nós temos uma plataforma que tem vários conteúdos lá dentro, inclusive os conteúdos do que nós estudamos todos os dias, a cada semana, aqui dentro da comunidade. Se você não nos segue também nas redes sociais, aí do Instagram é Mulheres UOL. Lá também a gente compartilha, né, o que acontece aí em cada semana, de cada pilar do que nós estudamos também. E eu quero te agradecer muito. Obrigada, acho que foi Lu. muito rico esse conteúdo. A gente poderia ficar aqui horas conversando, Verdade. né? Mas acho que fica aí para um próximo. Quem sabe a gente faz uma live aí para poder se aprofundar um pouco mais também. E agradeço você aí que está nos assistindo, que ficou até agora, que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí pra gente saber. Deixa um comentário também, se quiserem aí tirar alguma dúvida, alguma coisa, porque realmente a gente responde. Então, pra gente finalizar isso e nos vemos no próximo episódio do Mulheres UOL.